Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui de novo, nos estúdios da Pomodoro Filmes, em Luiz Eduardo Magalhães, na capital do Matopiba. Estou aqui para mais um episódio do Stefanicast, o podcast que vai te ajudar a entender os processos das fazendas de uma forma simples e do jeito certo. E hoje eu estou com um convidado especial, um amigo meu, filho do Canso Mariano, um bexiguento, chamado Jonas Scartazini. Seja muito bem-vindo, Jonas. E hoje nós vamos falar sobre pneus. Como conservar os pneus da fazenda, quais são os critérios de conservação, um monte de coisa que eu tenho certeza que vai agregar para você que tem fazenda, para você que trabalha com pneus e para você que é operador na fazenda. Então seja muito bem-vindo, Jonas. É uma satisfação grande ter você aqui comigo. Fique à vontade, se apresente, fala para o povo de onde você veio, o que você come, o que você faz, o que aconteceu, da onde você veio, enfim, fique à vontade, conta a sua história. Muito bem-vindo, viu? Grande Mauro, satisfação enorme estar aqui contigo hoje gravando esse podcast. Mauro, meu nome é Jonas, eu vim do Rio Grande do Sul, a gente chegou aqui em 92, tinha prestes a completar 8 anos. A gente veio para a Bahia procurando melhoras, procurando o pai... Que lugar do Rio Grande do Sul? A gente era de um lugar chamado Santo Antônio do Palma. Quando a gente veio para cá, nem era emancipado ainda, pertencia à casca, e próximo da região de Passo Fundo, lá, hoje é emancipado, uma cidade deve ter lá uns 1.600, 2.000 habitantes no máximo. Parecido com o Travesseiro. Parecido com essa cidade lá, com o Travesseiro, Nova Brécia. Só não é a capital da mentira, né? Eu ia dizer lá, pouco show de bola. E a gente veio para cá, o pai plantou até 2001, a gente parou de plantar, o pai quebrou com a agricultura. Em que região daqui? Na região de Santo Desidério. E 2001 foi o ano que, 99, eu voltei para o Sul estudar, fiz técnico agrícola. 2001 foi o ano que eu terminei técnico agrícola e foi o ano que o pai parou de plantar. Em 2001? Uhum. Ano que eu também vim para o Nordeste, fui para Sergipe nessa época. E aí foi o ano que eu me inseri no mercado de trabalho como técnico agrícola, tal, mas vamos lá. Quem que é o Jonas? Eu sou filho do seu Beto, Dona Mari Scartazini, sou irmão, Ricardo, Daniel, meus sócios, os caras que eu admiro pra caramba. Sou esposo, Dona Gilca, minha mulher, minha amada. Respeite. Que não. Ó, Gilca. Sou pai do Vitor e vou ser pai novamente daqui 7 dias? Dia 20. Sério? Já tá chegando? Já tá chegando o Ravi. Quantos anos tu tem? 40. Pô, tá vendo aí, seus bexiga? Eu fiz aos 45, aos 47. Ele me disse que vai fazer aos 40, 45, 47. Não, e sabe o que é engraçado? Depois de 18 anos, o Vitor com 18 anos e vindo o Ravi depois de 18 anos, aí você bate aquele negócio e fala, puxa, depois de 18 anos fazendo... Comprar fralda. Comprar fralda de novo, entrando pro mercado de trabalho de novo. Mas que bom. Moço, que felicidade. Que seja muito bem-vindo e com saúde. Demais. Vamos lá. Hoje a gente trabalha em empresas familiares, a gente temos a Agrotruc, que é o que a gente vem falar hoje sobre pneus. Além da Agrotruc, a gente tem a nossa empresa primeira que a gente fundou, que é a Tutubianco Uniformes, que é uma empresa que tem hoje mais de 100 funcionários. Somos uma das maiores do Norte e Nordeste na parte de uniformes. Temos também uma transportadora começando há pouco tempo também. Trouxemos agora para Barreiras e, se tudo der certo em breve, para Luiz Eduardo também a Usaflex, uma franquia de calçados femininos. Mulherada, convidada a conhecer. Atuamos alguma coisinha também no ramo imobiliário.
E esse é o Grupo Scartazini no geral. Muito bem. E vocês também, a AgroTruck está afiliada, não sei se é afiliada, como é que é, com a Vipal, né? Isso, na verdade, somos um Representante Vipal, somos uma consorciada Vipal, digamos assim. Pronto. Depois você explica direito como funciona esse negócio da borracha aí, até para a gente entender melhor. A Vipal um pouquinho é a maior fabricante de borrachas para recapagens do mundo. Em qualidade é com certeza número 1 do mundo. Nós somos a maior fabricante do Brasil, do mundo, uma das grandes exportadoras do mundo. Contamos com 2 fábricas grandes no Brasil e na Argentina. E agora a Vipal entra com fabricação de pneus para linha de caminhões também. Já tem pneus de moto e entra com a linha de caminhões também lançados na Fenatran em São Paulo. Muito bem, isso não sabia. Então a Vipal também vai ser tipo concorrente da Goodyear, das marcas de pneus. Sim. Tá. E essas grandes fabricantes de pneus, elas têm a sua própria borracha? Algumas fabricam a própria borracha, outras compram da Vipal, da Unic, enfim. Entendi. Daí é muito do mercado. Entendi. Então tá. Mas a Vipal, então, até então, ela só fornecia borracha para recapagem. Borracha para recapagem. Borracha, banda de rodagem para recapagem. E agora... fabricava pneu de moto. Entendi. Mas esse pneu de moto já faz muito tempo que fabricava? Pneu de moto faz tempo. Eu não sabia. Tá. Show de bola. Muito bem. Então, obrigado. Já se apresentou, já sei de onde você veio, né? Vamos começar, então, a entrar no assunto. Como eu falei, o objetivo desse podcast aqui com o Jonas é a gente entender os cuidados que a gente deve ter com pneus. Tu falou que tu também foi operador, né? Na época, você trabalhou com técnico agrícola, então tu também lidava com isso na agricultura. Tu trabalhou em algumas fazendas aqui da região, não foi isso? Sim. Também como operador? A gente, não diretamente como operador, mas claro que a gente estava no ciclo da operação, responsável por operações. Estava no operacional com certeza, Entendi. né? Parte de aplicação, parte de plantio, talvez não diretamente como operador, mas claro, operava, estava no processo de operação. Como bom técnico, tu tem que saber operar. Com certeza absoluta. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Mas então tá, beleza. Vamos lá. Eu vou começar fazendo umas perguntas que, para quem já conhece bem de pneus e está familiarizado com fazenda e tudo mais, talvez vai achar até, moço, mas para que essas perguntas? Porque aqui é o objetivo que todo mundo que não entenda de nada de fazendas ou entenda pouco, comece a ter maior entendimento. Uma curiosidade que eu sempre tive, na verdade, é de saber por que se coloca água nos pneus. E eu já vi colocando água. Aí eu tenho algumas explicações, mas eu queria uma explicação técnica, né, de quem entende. Por que se coloca água nos pneus agrícolas? Tá. Grande finalidade da água no pneu agrícola é lastreamento. É fazer peso no trator para dar lastreamento no trator. Lastreamento é fazer com que o trator tenha mais aderência ao solo, aderência através do peso. Tá. É muito mais barato você colocar peso em cima de um trator com água do que comprando peso para se colocar de metal, de ferro, para colocar no pneu. Então, a principal finalidade da água é peso em cima do trator para fazer lastreamento. Para que tem que ter peso? Justamente para fazer lastreamento. Certo. E o que é lastreamento? Lastreamento é fazer com que o trator tenha uma maior aderência ao solo. Fazer com que ele tenha uma maior capacidade de tração do pneu com o solo. Tá, então imagino que eu estou com um implemento, né, pesado lá atrás. Vamos pensar num subsolador. Certo. Que eu estou ali a 50 centímetros. Certo. Se eu botar um trator vazio, o que ele vai fazer? Olha, eu vou imitar aqui, ó. Ele vai galopar. Vai galopar, não é isso? Então, quer dizer que se eu colocar água nos pneus, talvez não seja o suficiente, eu tenho que botar mais peso. Né? Dependendo do implemento. O lastreamento, então, significa dizer que eu preciso ter o peso necessário para que ele puxe o implemento sem ter essa galopagem. Mais ou menos isso? Mauro, o lastreamento, o colocar peso é uma parte do processo. Tá? Quando você fala em lastreamento, é o conjunto da obra. É o peso, a calibragem,
a relação de calibragem do pneu dianteiro com o pneu traseiro, e aí você consegue fazer com que o conjunto trabalhe de forma correta. Entendi. Se você tem um pneu traseiro, por exemplo, uma calibragem desproporcional ou um peso desproporcional com o pneu dianteiro com os pneus traseiros, o trator vai galopar, ele vai dar uma diferença, ele vai dar uma descalibração do trator. Então, a água dentro dos pneus é uma parte do processo de calibração do trator. Entendi. Só para mais uma pergunta. Então, significa dizer que se eu estou subsolando, beleza, eu fiz essa calibragem para aqui, mas não significa que vai ser a mesma para quando eu for gradear. Exatamente. Talvez eu tenha que mudar. Talvez você tenha que mudar. Muito provavelmente você tenha que mudar. Até porque quando a gente fala de calibragem, de peso de trator, você tem operações que elas não necessitam de peso em cima do trator. Se tu está puxando uma bazuca, por exemplo, você colocar muito peso em cima do trator, vai ter uma compactação no solo, que não é interessante. Não é desejado. Não é, claro. Então, o ideal é ter uma calibração para cada operação. É muito difícil fazer isso. A gente sabe que na operação dentro da fazenda é difícil fazer isso. Então, você vai ter uma calibragem média para o trator, às vezes um pouquinho mais para um serviço, um pouquinho menos para outro. E aí tem algumas curiosidades, que adaptações, por exemplo, dentro dos pneus, o que pode e o que não pode de água dentro das recomendações do fabricante do trator. Entendi. Mas tu me deu uma ideia, e eu vou falar aqui, mas talvez não funcione. Mas vamos lá, se eu tenho um bom planejamento de operações, por exemplo, né, eu sei que nesse trator eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Eu já posso meio que pré-determinar a calibragem desejada para cada operação. Com isso, teoricamente, o operador já vai saber, o mecânico, para tal operação, deixa eu ver aqui o padrão, o POP, procedimento operacional padrão. Não é isso? Sim. É possível fazer, Sim, não é? É possível, claro, óbvio. Rapaz, eu nunca tinha pensado nisso, então, meus clientes aí, se preparem que eu vou chegar com essa ideia aí já. Muito bem. Meu querido, agora, já que a gente falou sobre calibração e tudo mais, e quais são os tipos? Existem vários tipos, 5, 6 tipos, um tipo dos pneus agrícolas. Tem variações, tem diferenças, e quais seriam essas diferenças nos pneus agrícolas? Existem diversos pneus agrícolas no mercado. Quando a gente fala de pneu de tração de trator, a gente vai para praticamente 2 modelos de tração, que é o R1 e R2, né? Que R1 é o pneu tradicional que a gente tem no mercado, tanto no modelo de tração que a gente tem no nosso mercado aqui, da nossa região, tá? E aí o R2, desculpa, que é o pneu que a gente chama de arrozeiro, que é da garra alta. E isso, além do formato da construção do pneu, que a gente tem o pneu radial e o pneu diagonal, que daí ele muda a construção do pneu. Tá, então vamos por partes aqui. Quando você falou de garra, né? Então aqui nós vamos chamar garra baixa, sei lá, garra baixa e garra alta, seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Tá. O garra baixa, então, seria para áreas arenosas, onde eu não tenho muito barro, coisa desse tipo? Ou não é o nosso solo tradicional. O que a gente tem na região do Mato Piba, no geral, é o pneu tradicional. O R1 é o pneu tradicional do dia a dia aqui na nossa região. Quando a gente vai para o R2, é o pneu arrozeiro, que para áreas alagadiças, por exemplo, que a gente usa muito no Rio Grande do Sul, nas áreas de arroz irrigado. Aqui na nossa região, a gente tem no Tocantins, que algumas regiões que tem áreas alagadas no Tocantins. Tá. Então, beleza. Então, eu entendi que a garra alta é no alagado para ter mais aderência para dar tração. Isso, mais tração. Tá, e aí tu falou que agora tem 2 tipos, é o radial e o diagonal. Isso significa o quê? Só para entender. É a construção do pneu, é? Positivo, é a construção do pneu. Quando a gente fala de pneu diagonal, é o pneu mais antigo que a gente sempre teve no nosso mercado. É o pneu que a gente tem, por exemplo, o pneu 18430, que é o pneu antigo no mercado. Ele é um pneu que ele vem uma construção
Quando a gente fala de pneu diagonal, toda a lona do pneu, se a gente fala um pneu de 8 lonas, são 8 lonas que ele sai do talão do pneu, da parte do arame, até o outro arame, de forma cruzada. Elas se cruzam. Por isso que chama de diagonal? Isso, porque ele sai de um talão se vários cruzando. curativos. Isso, exatamente, tipo isso. Paradrapo, pá. Tá. Ele sai se cruzando as lonas. Quando a gente fala de construção de pneu radial, ele tem uma lona de talão a talão, tá? E algumas lonas em cima, na parte de cima do pneu, que elas não vão até o talão, tá? Qual que é a principal diferença no campo do pneu diagonal e do pneu radial? O flanco, a parte lateral do pneu radial, ele é um pneu que ele vai trabalhar mais, ele é um pneu mais macio. Ele é um pneu que ele vai ter uma maior... Aceita mais pancada, digamos? Não é nem o termo aceita mais pancada. Ele é um pneu que ele tem uma aderência maior ao solo, ele vai ter uma capacidade de tração maior e uma redução de combustível. No consumo de combustível, ele vai ter uma melhor performance do trator, do equipamento. E, por outro lado, ele é um pneu que a gente diz assim, ele não aceita desaforo. Digamos assim, ele não é um pneu que ele aceita uma área de toco, por exemplo, então, uma área nova. Ele aceita menos pancada. Ele aceita menos pancada. Agora eu entendi. Até eu ia te perguntar, porque assim, tu me falou que o diagonal, ele vem com um monte de curativo como é? De talão a talão. De talão a talão. Esse diagonal, tu me falou que vem um talão, de talão a talão, e depois vem uns mais do centro. Isso. Teoricamente, a parte de cá, ela está menos protegida, né? Sim, bem menos. Isso gera mais performance, mas como tu falou, então, consequentemente, ele não aceita desaforo. Eu não posso ir numa área de toco, porque é muito mais fácil de eu prejudicar de eu machucar, como é que chama? Dá um dano mecânico no pneu. Porra, agora você falou bonito. Dano mecânico no pneu diagonal é menor do que no no não é isso? Sim. Tá, show de bola. Mais alguma observação sobre os tipos de pneus? Aí, o que a gente tem no nosso mercado para, por exemplo, abertura de área? Tem se vendido muito pneu florestal. A gente não tem pneu para trator de alta potência, pneu diagonal, que é o pneu comum que a gente chama, né? Entendi. Agora eu entendi. Eu até tenho um vídeo que eu fiz, que viralizou. Que ele viralizou com pneu... Com pneu florestal. E agora tu me falando disso, pois é, se fosse um pneu radial lá, ele ia trocar de pneu toda hora, entendeu? Porque tinha muito toco, era uma área de abertura. Exatamente. Então, tem se substituído os pneus para abertura de área, o pneu radial pelo pneu florestal ou pelo pneu agroflorestal. Qual que é a diferença? Ele é um pneu que, além das camadas de nylon, ele tem uma camada de arame, de uma tela de aço no meio do pneu, que ele não deixa furar, ele não deixa passar um toco Então ele vai furar a borracha, mas ele não vai avariar lá embaixo a estrutura. Um toco não vai penetrar no pneu, por exemplo. Entendi. Agora, obrigado, eu não sabia disso, moço. Entendi. Então tem uma camada de aço que protege. Tem uma tela de aço entre a borracha que não deixa furar o pneu. Mas ele também é bem mais caro, né, em relação aos outros. Nossa, extremamente. Só que o custo-benefício, né? Porque, sei lá, se você tem algum conhecimento, mas vamos supor... com um florestal, eu teria que usar o quê? Uns 3 comuns? É difícil dizer, né, Mauro? Porque você não sabe o que pode acontecer durante uma abertura de área, quanta área você tem para abrir. Mas, assim, é o que tem se usado e vale muito a pena fazer. Mas tu acha que os pneus florestais eles vão ser usados com mais frequência, inclusive nas operações de roça ou não? Na operação do dia a dia, não, porque o trator perde performance. Entendi. O trator perde muita performance, porque ele é um pneu extremamente duro, ele não tem a performance de flexibilidade que o pneu radial tem, então o trator ele perde bastante em performance. Então é realmente só para abertura mesmo. É para abertura de área.
Show de bola, velho. Muito bem. E aí, Mauro, a gente tem algumas outras curiosidades, pneus de implementos, pneus de alta flutuação para implementos, por exemplo, pneus de bazuca para não compactação de solo. Largão, né? Exatos, que daí tem que se cuidar muito. Plantio direto, então a parte de compactação de solo, então pneus de alta flutuação que não deixam alta flutuação significa dizer que eles têm largura de área, é isso? Largura de área e flexibilidade. Certo. E daí que o objetivo é não compactar solo. Então, é bazucas, colheitadeiras, né? Colheitadeiras mais difícil um pouquinho, mas também tem... porque tem que ter estrutura também, né? Não é só flutuação. Entendi. Bom, mas talvez até seja um dia tenha alguma novidade em relação a isso, porque plantadeira também, se bem que plantadeira... A plantadeira atrás ela já vem corrigindo, né, aquela compactação. Mas, enfim, beleza. E me diz uma coisa, sobre versatilidade de pneus, né? Eu tinha até anotado aqui, existem pneus para determinadas culturas ou eu posso usar, por exemplo, algodão. Tu me falou já na questão do arroz, mas tem alguma outra versatilidade que a gente teria curiosidade, de algum conhecimento que a gente não tem? Na verdade, não existe especificamente pneu para diversas culturas. Existem os pneus dentro das aplicações. Por exemplo, o pneu para pulverizador. Você vai ter normalmente um pneu mais estreito, que vai passar no meio da cultura. Existem adaptações de pneus. Por exemplo, você tem... adaptações que faz no trator para passar no mesmo rastro do pulverizador, para diminuir rastros dentro da lavoura. Tem uma série de coisas que a gente consegue fazer com adaptações em pneus para diminuir danos dentro da lavoura. A versatilidade não tem a ver nada com culturas, né? A não ser, como tu falou, a cultura do arroz alagado. Tem que ter um pneu de garra alta, que é para poder ter mais tração. Então, não tem a ver com cultura, e sim com o maquinário. Com o maquinário, muito com o maquinário. Tá, beleza. A gente falou agora há pouco sobre lastreamento e calibragem, né? Você falou em calibragem, mas me explique melhor essa questão de calibragem dos pneus. Você disse que a gente precisa colocar água, né? De acordo com o implemento, para que a gente tenha um peso, para que ele não fique cavalgando, enfim. E para cada implemento a gente precisa determinar uma certa... um lastreamento do trator, e aí vem também a calibragem, né? Sim. Me fala mais sobre calibragem, a importância, quantas libras, se tu sabe alguma coisa a mais sobre isso aí. Fique à vontade. Pronto, vamos lá. Calibragem é o principal fator de conservação de qualquer pneu. Eu gosto muito de fazer um paralelo entre calibragem de pneu, entre conservação de pneu e conservação do motor de um pneu. Motor do pneu? O motor de um equipamento, desculpa. Eita, bichinho. Essa eu não sabia. O motor de um equipamento. Se a gente pegar um John Deere, um 8335, por exemplo. Tá, é bem comum essa. É um equipamento comum que a gente tem muito no mercado. A gente tem um equipamento que ele tem aí uns 150, 160 mil de pneu em cima desse trator. E a gente tem uma manutenção nos pneus que ela é gratuita. Você pega a calibração semanal dos pneus, ela é gratuita, ela não te custa nada. Sim. É simplesmente encostar na borracharia ou a melosa. A melosa no campo toda semana dentro do POP. Colocar dentro do POP a calibragem semanal dos pneus. Enquanto dentro do motor, que claro que você tem que fazer também, troca de óleo, filtro, tudo isso aí que tem um custo alto. Entendi. E se você for trocar todos os pneus de um trator desses aí, você tem praticamente o mesmo custo de fazer um motor de um trator. É verdade. Então é um paralelo bem interessante. Agora Jonas, volta a dizer, você está me dando ideias aí, viu? Ó, pessoal, se prepare aí. Você falou, né? Botar no cronograma, lá no plano LIO, na verdade, né? Que a gente tem um plano que é limpeza, inspeção e lubrificação dos equipamentos toda manhã, sempre que se começa o trabalho. A gente tem alguns itens a verificar.
E um dos itens, então, a inspecionar é a calibragem do dos pneu. pneus. Você recomenda que a gente faça isso semanalmente? Sim. Tá, aí vem aquela questão, vamos lá. Essa semana o cara tá subsolando. E aí eu tenho lá um pneu que tem água, bastante água. A calibragem, ela vai seguir um padrão, porque é o seguinte, na outra semana vamos imaginar que aquele trator saiu e ele está, eu sei que não é a lógica, mas talvez ele esteja bazucando. Terminou aqui e agora ele foi lá para fazer serviço de bazuca. A calibragem vai ser diferente, não vai? Sim, normalmente sim. Tá, e aí como é que eu consigo criar um procedimento de que o meloso saiba de, operação tal é calibragem tal. Será que eu consigo fazer isso? Consegue sim. Toda a operação toda a operação do equipamento, do trator com o implemento, ele tem que fazer a calibragem do trator para a operação. Quando você fez uma calibragem do trator, você deixa registrado. Bom, eu tenho uma calibragem que ela vai 40% de água no pneu de dentro, que é o máximo permitido para trator filipado. Tem diferença de água do de dentro por de fora, é? Tem. Recomendações das fabricantes, normalmente para para equipamento filipado, 40% de água no pneu de dentro, no de fora não vai água. Pneu de fora sempre 1 ou 2 libras a menos do que no pneu de dentro, para não dar diferença de alavancagem, forçar o eixo. E... pessoal, isso é importante. Vamos repetir aqui. Eu não sabia, é por isso que eu falo. Vamos lá. Então, quer dizer que se eu estou com o pneu filipado, primeiro, o de dentro tem que ter mais água do que o de fora. De dentro tem água, de fora não tem água. Mas por quê? Qual é o objetivo disso? É para proteger, digamos, o de fora ficar mais flexível para tomar pancada? Ou tem algum... Os pneus dos tratores filipados, ele tem um eixo que ele liga o pneu de dentro com o de fora. O pneu de dentro ele está mais próximo do eixo, ele está mais próximo da estrutura do trator. O pneu de fora ele está mais distante. Então, todo barranco, todo encalço que tiver no terreno, ele vai fazer uma alavancagem, ele vai fazer uma alavanca no equipamento. Então ele vai forçar. Então, o pneu de dentro ele não dá alavanca, ele está muito próximo. Por isso que o pneu de fora, as fabricantes não recomendam água no pneu de fora e 1 ou 2 libras a menos no pneu de fora. Para ter mais flexibilidade, eu acho, né? Isso. Tem mais flexibilidade, diminui o efeito de alavancagem. O efeito de alavanca no equipamento. Isso é importante, eu não sabia não. Enquanto você pega um pneu, um trator não filipado, um trator simples, que a gente chama, você pode colocar 75% de água nos 4 pneus, o trator filipado 40% nos de dentro. Entendi. Então, no que não é filipado, pode botar até 75% de água, que está tudo certo. Tudo certo. Mais do que isso, não. Não, até porque nem tem como. Você precisa do ar para fazer as calibrações. Tá. Então, no máximo, é o que tolera, digamos, 75%. Então, tu consegue botar muito peso ali. Sim. Se ele for filipado, então Claro, você vai ter mais peso em função dos pneus, né? Você já vai ter um trator mais pesado em função dos pneus. Sim. Mas eu só posso colocar 45% de água no de dentro. De dentro. E o de fora não posso botar água. E no de fora, inclusive, eu preciso colocar 2 libras a menos. Isso, exatamente. Tanto nos da frente quanto nos de trás. Nos de trás. É a mesma regra. A mesma regra. Rapaz, essa aí eu não sabia não. Show de bola. E aí tem você pega os pneus, os trator mais modernos, que tem suspensão dianteira, né? Essa questão de calibragem, de peso, ele tem muita regulagem que o trator faz automático. A suspensão levanta e abaixa, e isso muda o centro de gravidade do trator, e ele faz muito dessa calibragem de forma automática. Entendi. Os mais novos, mais modernos já fazem mais modernos já fazem isso. Tá. Outra pergunta, curiosidade também. Vamos lá. A gente colocou, vamos supor que a gente está com filipado, tá? A gente colocou aqui 45% de água nos pneus de dentro, tanto na frente quanto de trás, e foi colocando mais peso lá na frente, e às vezes bota peso atrás também. Bota, né? Sim. Bota. Tá, aí
de acordo com mais peso que eu estou colocando, eu tenho que aumentar a minha calibragem de ar ou não? Depende muito do caso. Depende muito do caso. O que a gente nota muito, muito nas nossas idas dentro de fazenda e questionamento e visita técnica é muita diferença entre colocação do fabricante do equipamento com o fabricante do pneu. Exemplo, a gente sabe que As especificações. As especificações. A gente sabe que se a gente diminuir um pouco a calibragem do pneu, ele vai dar um pouco mais de aderência no solo e consequentemente, menos galopagem. A gente faz isso numa caminhonete. Uhum. Se diminui abaixo da especificação do fabricante do pneu, a gente vai ter um desgaste prematuro do pneu. Entendi. Você vai ter mais aderência. Mas tem um desgaste prematuro do pneu. Se tem um pneu que ele é indicado 18 libras, é melhor usar as 18 libras e fazer a calibragem com peso, mantendo as 18 libras, do que diminuir a pressão dos pneus para fazer a calibragem com o mesmo peso, Sim, diminuindo... Você vai dar mais tração com menos calibragem, você está prejudicando o pneu. Agora, se eu deixar as 18 libras e colocar mais peso, não vai prejudicar. É isso que você está falando? Menos do que você fazer diminuir a pressão do pneu. Porque eu estou imaginando o seguinte, beleza, eu tenho a minha especificação é 18 libras, mas eu aumentei lá um bocado de peso. Velho, não vai ser a mesma especificação. Ela, teoricamente, vai me pedir para vir para 20 libras. Estou chutando aqui. Não é isso? Você entendeu o que eu falei? Sim, entendi. Porque é o que estou falando, tá bom, é 18 libras. Agora eu vou botar outro trator em cima desse trator aqui. Não vai ser mais 18 libras, né? Vai aumentar, eu vou ter que aumentar a pressão dos pneus. Então, essa relação, talvez não tenha uma regra, mas ela tem que ser perceptível, tem que ser percebida pelo coordenador, pelo gerente. Sim, claro. Porque o que eu entendi é o seguinte, se eu estiver andando com um pneu e ele tiver o peso dele for maior em cima de uma determinada especificação, vai acabar prejudicando a estrutura do pneu. Por isso, Mauro, que todo pneu ele tem uma tabela de relação peso e velocidade. Entendeu? Todo pneu, todo fabricante, ele tem uma tabela de peso e velocidade. Quanto maior o peso e a velocidade, você vai mexer na calibragem do pneu. Eu não sabia. Então, pronto. Então, existe essa... Existe, sim. E será que esse povo, a maioria do pessoal da fazenda segue isso? Acho que não, né? É isso. Muito segue especificamente a recomendação do fabricante do trator. E não do pneu. Não do pneu. E aí estou dizendo, será que o pessoal tem? Às vezes compra o pneu, tipo assim, eu estou imaginando uma operação. Tem que comprar um pneu novo para bazuca, sei lá, para o trator tal. Você acha que o cara que vai lá, o borracheiro que vai trocar esse pneu, ele tem essa especificação? Ele conhece essa especificação? Normalmente não. Na maioria não. Na maioria não. É muito difícil você vir um comprador, uma compra técnica de pneu. Eu preciso de um pneu que ele vai para tal trator, que tem tal capacidade de carga, que vai rodar tal velocidade, e eu preciso de um pneu com uma capacidade de carga de tanto. Na verdade, o que se compra, eu preciso do pneu assim, tira a foto do que estava lá e manda comprar um igual. E muitas vezes você nem compra um pneu igual, você só compra um pneu da mesma nomenclatura. Eu preciso de um pneu 480-34. Então você não observa a capacidade de carga do pneu. A gente está vendo muito pneu importado no mercado, muito pneu com capacidade de carga muito inferior ao que vem do fabricante. O cara compra porque é mais barato e acaba... Compra preço. Entendi. Porque isso assim, tem muito. Tu me deu chamou atenção para uma situação. Talvez vocês aí que também estão assistindo. Vamos trocar os 4 pneus. Que chegou a hora de trocar os 4 pneus. De repente seria a hora de você pensar, deixa eu ver, o pneu que nós estamos usando é o pneu correto? Se a gente for fazer uma nova compra, de repente já faz uma compra técnica. Sim, não é isso? Com certeza. Tem que ser uma compra técnica. Então, mas eu tenho certeza que a maioria não faz isso. Muito bom, tirei bastante dúvida aqui. Tá, agora vamos lá.
A gente já entendeu, então, que não posso usar os mesmos pneus para os vários tipos de solos, também, que seria uma pergunta que eu ia fazer, mas tu já me explicou sobre isso. Então, que tem solos arenosos, o solo normal é o de garra baixa, o solos alto é o de garra, os solos alagados são de garra alta, solos com abertura de área tem que ser o pneu florestal, né? Beleza, tudo isso eu entendi. Agora é o seguinte, você tem uma empresa de recapagem. Quais são os critérios? Porque assim, quais são os critérios de recapagem? Por que eu te pergunto isso? Porque eu vejo que o pessoal, às vezes eu acho que vendedores ou representantes da Agrotruck, de outras empresas que vão na fazenda, aí o cara diz, não, esse daqui não recapa não. Aí eu olho assim, mas por que bexiga Tá que ele bonito? está dizendo? Por que não pode recapar? Ele está só desgastado. Explica com detalhes isso aí, por favor. Como é que funciona o processo na sua empresa nesse sentido? Tá. Vamos lá. Todo pneu ele tem um critério de avaliação. O pneu diagonal e radial, eles sofrem critérios de avaliação até um pouco diferente. A gente brinca que o pneu diagonal, o pneu comum, ele aceita desaforo. A gente tem um corte de 5, de 10 centímetros, a gente vulcaniza, a gente faz muito milagre com pneu diagonal. O pneu radial, ele não aceita desaforo. Ele é um pneu que a gente consegue, num pneu diagonal, num pneu comum, fazer 2, 3. A gente já tem casos de pneu com 4 recapagens. Pneu que tem uso extremo, que ele tem desgaste prematuro mesmo, rodando em cima de toquinha de soja, rodando no milho, pneu que roda muito estrada, por exemplo, pneu de concha, que roda muito estrada mesmo. Esses pneus eles sofrem desgastes prematuros. Então, ele é um pneu que ele tem uma carcaça boa, mas ele sofre um desgaste prematuro. Então, o pneu comum ele aceita 2, 3, 4 recapagens. O pneu radial ele é um pneu que, de média, ele não dá uma recapagem. A média do pneu radial ele não dá uma. Então, assim, ele sofre um critério de avaliação muito, muito, muito maior do que um pneu diagonal. Ele não aceita nenhum tipo de desaforo. Desde o line, da estrutura interna do pneu, rachadura de carcaça, tudo isso aí ele tem que ter muito cuidado. E carcaça, principalmente, Mauro, desculpa. Não, de boa. Principalmente quando o borracheiro dentro da fazenda desmonta esse pneu, tem que ter muito cuidado com espátula no talão, tem que ter ferramenta adequada para montar e desmontar esse pneu. Tanto que a gente gosta muito que o cliente nos mande o pneu montado, tira água, tira peso, mande o pneu com roda para a gente tem as ferramentas adequadas, a gente não cobra mais por isso dentro da nossa empresa. A gente faz essa montagem, essa desmontagem para o cliente, para não ter esse risco de perder carcaça por desmontagem. E a gente vê isso tanto, Mauro. Perder carcaça por desmontagem. Mas aí, é isso que eu queria entender. A carcaça é a parte de dentro, é onde tem os arames. O que é a carcaça quando você fala isso? Quando a gente fala de carcaça... Logo veio um monte de osso aí. Não, quando a gente fala de carcaça, é o pneu como um todo já em ponto de recapagem. Isso a gente chama de carcaça. Tá. Então, quando a gente fala de uma avaliação de carcaça, é o pneu inteiro ali, é o pneu da roda. Isso, é o pneu pronto para recapagem. Tá. Esse é uma carcaça de pneu. Tá, e quais são... Vamos lá, aí tu me falou que dá muita... vocês não conseguem recapar, ou seja, chegou o pneu, não, esse aqui não dá recapagem porque teve problemas na desmontagem lá. Esses problemas específicos é o quê? Arame quebrado? O que é? Problemas de desmontagem são principalmente quebra de arame, a variação no talão mesmo, o cara vai lá com a espátula forçando de qualquer jeito, não desce o pneu no vinco certo da roda, estraga o talão do pneu mesmo. O talão é aquele do lado onde fica o arame. Isso, ali. Do lado onde é que fica o arame. Ele vai segurar, né? Tá. E aí a gente tem uma curiosidade interessante ali, a gente tem 2 tipos de line, de estrutura interna do pneu, tube tire e tubeless. Tá? Tube tire são pneus normalmente diagonais, que eles são montados com câmeras. Tá? Então, o pneu, quando a gente lê uma especificação num pneu
Tube Tire, ele é um pneu que ele tem que ser montado com câmera, tá? Quando a gente lê uma especificação num pneu tubeless... Isso tá no pneu escrito? Todo pneu, o pneu ele te conta tudo. Entendi. Ele vai sempre te contar tudo. Ele vai te contar, vai te contar a capacidade de carga dele, ele vai te contar quantos quilômetros ele pode rodar, quantas libras você pode usar ele para encher, quantas libras capacidade ele pode rodar. Ele vai te contar tudo. É sério? Uhum. Moço. Ele vai te contar a data de fabricação. Sim, ele... isso eu vi. Mas então a gente pode evoluir bastante as coisas na fazenda. Agora você está me dando umas dicas boas. Aí... Tubeless pode... Como é? Tube Tire? Tube Tire tem que usar a câmera. Tubeless não usa câmera. Deve usar câmera. Precisa. A estrutura... Online, a estrutura interna dele, ela não é impermeabilizada, digamos assim. Ela vai infiltrar ar dentro da carcaça. Tem que ter câmera. Tá. O Tubeless... O Tubeless, ela tem uma estrutura impermeabilizada. Que não precisa de câmera. Não precisa de câmera. Tá. Quando chega um pneu dentro da empresa, que ele é um pneu que ele tem uma estrutura para não usar a câmera, que é o Tubeless, que ele é um pneu diagonal, que ele fez um conserto, fez um negócio e a gente precisa usar a câmera, beleza, tranquilo. Ele aceita. Um diagonal de boa. A gente vai colocar uma câmera, ele vai ter uma vida útil normal. Quando ele vem um pneu radial, que a gente vai ter que fazer uma recapagem e colocar a câmera nele, já é um pneu que a gente não vai fazer. Tá? Então, a gente já vai perder um pneu, já vai perder uma carcaça ali. Por que não vai fazendo isso? Porque o pneu radial, por ele ser um pneu muito macio, o flanco dele muito macio, ele trabalha muito, se ele já começou a rachar, se ele já tem um problema de rachar antes de recapar, quando ele vai recapar, ele vai ter uma vida útil de 1 ano, às vezes até 2 anos, e ele vai começar a incomodar o cliente. A gente não quer isso. Entendeu? A gente quer que um pneu ele tenha uma vida útil tanto quanto um pneu novo. Um pneu recapado tem uma vida útil tão boa quanto um pneu novo. Tá. Mas, Jonas, vamos lá. Você é dono de uma recapadora. Recapar dá dinheiro para você. Vamos ser sinceros aqui, velho. Moço, não é de vez... Não, vou recapar essa bexiga, pô. Depois o cliente lá, daqui a 2 anos, ele vai ter que trocar o pneu. Não é negócio para tu? Não, Mauro. Não é, não. Eu preciso do meu cliente para sempre. Eu não preciso fazer um negócio com o meu cliente. Era um teste, viu, seu bexiga? Vai que você dissesse que sim. Não. Mas então, isso é uma coisa importante. Vamos lá. E eu, para quem não sabe, eu atendi a Agrotruck na época que eu era do Senai, sobre... A gente ajudou, inclusive, no layout aí, e eu questionei até isso aí. Mas, moço, falava com... Como é o nome do bexiga que trabalha contigo lá? Léo. O Léo, o reprodutor. Ô, Léo, um abraço pra ti, seu bexiga. E aí eu disse, mas Léo, velho, mas isso aqui não dá? Não, porque isso daqui até vai durar 1 ano e vai acabar dando problema. O patrão não quer que recape, não, porque senão a gente vai perder cliente. Então, espero que todas as recapadoras façam dessa forma, ajam dessa forma, né? Para não ter problema. E é uma curiosidade, porque como você falou, né? Poxa, às vezes tu tá ali, não tá tendo pouco pneu, digamos assim. É uma época que tem pouco pneu. Aí chega ali, de 5 pneus, tu tem que recusar 2 recapagens. Caramba, isso no financeiro faz diferença, né? Então, mas é isso, tem que agir primeiro com ética, né? Depois pensar na questão de lucratividade. De financeiro, claro. Exatamente. Muito bem. E quais são Você falou aqui em relação a problemas nas borracharias, né? Quais seriam os cuidados, dicas suas de cuidados nas borracharias para que a gente não tenha... Primeiro, quando vai fazer... Que tem gente que faz consertos lá de câmeras, ajuste alguns pneus também. Tem algumas estruturas que são boas. Quais são os cuidados que teria que ter? Mauro, vamos lá. A gente sabe que a gente tem operações dentro da fazenda que a gente tem que fazer e tem que fazer rápido porque está dentro do operacional e tem que acontecer. E para isso que a gente tem borracheiro dentro das fazendas, né? Para isso que a galera da fazenda tem esses borracheiros. Vamos lá. Primeira coisa, ferramenta adequada. Não adianta o cara ter um pneu que custa 20, 25 mil e não investir 2, 3 mil em ferramenta, numa espátula adequada, e até um treinamento adequado do borracheiro, tá?
Quando tem pneus diferentes, pneus radiais e pneus diagonais, a gente tem que tomar o cuidado que para cada tipo de pneu existe um manchão correto para se usar. Pneu diagonal usa-se o VD, tá? Específico, ele tem uma formatação mesmo. A construção do VD, ele é a mesma construção do pneu diagonal. A construção do rack que você usa para fazer o conserto do pneu radial, ele tem a mesma construção do pneu radial. A cola certa, o impermeabilizador do line, para também não ter o vazamento, não ter o ar não infiltrado dentro da carcaça. Então, todos esses cuidados que você tem que ter dentro da borracharia da fazenda para não perder uma carcaça. Tá, então só para eu entender, o manuseio do pneu radial para o pneu diagonal é diferente? O manuseio lá na borracharia? Na borracharia é diferente, sim. Tem que tomar cuidado. Tem cuidados diferentes. Então, é isso que estou imaginando que será que todos os borracheiros que estão nas fazendas sabem qual é a diferença do radial? Eu acredito que nem todos. Não, nem todos. Nem a leitura do pneu, das informações dos pneus, muito da galera não sabe. Então você aí, ó, que tem borracharia, que tem borracheiro, ó, um cuidado especial aí. Vamos assistir aqui essa bexiga do podcast. Falando nisso, moço, já aproveita e ó, se inscreva no canal, curta, compartilha essa bexiga aí com os borracheiros que você conhece, porque tem diferença entre radial e o diagonal, sabe bexiga. Jonas, vamos lá. E me diz uma coisa, os pneus que não estão sendo mais usados. O trator estava filipado, agora ele foi desfilipado, é assim que chama? Sei lá, desfilipado. E aí vai guardar o pneu para uma próxima oportunidade, próxima operação. Existe algum cuidado especial que tem que ter? Ou algum cuidado, não precisa ser especial, vamos lá. Com o armazenamento? Pneu guardado, montado na roda. Ideal. Baixa a calibragem por umas 10 libras e pode guardar ele tranquilo que ele vai ter uma durabilidade sem problema nenhum. Vai uma conservação boa. Acho que o grande cuidado que você tem que ter com o pneu é o pneu, principalmente de colhedeira, que a gente tem um uso aí de 2 meses no ano. Sim. E ele fica muito tempo parado. Na própria máquina. Na própria máquina, porque ele fica guardado na própria máquina. Sim. E a gente vê muito pneu desses aí murcho dentro da fazenda, que a gente chega lá e o pneu tá realmente, que a gente chama no chão. Sim, sim. Esse é o pneu que estraga muito rápido. Esse é um pneu que a gente vai perder muito fácil. Então, assim, ó, tem gente que faz e que é o correto calçar a máquina. Realmente, deixa a máquina no cepo, baixa o pneu, ele vai ficar como se ele tivesse guardado lá, baixa para 10 libras. É a forma ideal, correta de se conservar um pneu. Não fez isso, funciona a máquina, cada 15, 20 dias, gira um pouquinho ela, que ela não vai ficar sempre o pneu no mesmo lugar. Se a gente for ver a forma correta... A calibragem, né? E verificar a calibragem, claro. Forma correta de armazenamento de pneu é essa. Muito bem, olha aí, mais uma coisa. Então, você que tem as máquinas... E eu já vi também fazendas, muitas máquinas colhedeiras, que é o mais comum, mas também tem outras situações, bazucas, equipamentos que ficam muito tempo, fica muito tempo guardado, sem uso, o pneu murcho. Show de bola. Isso estraga. Com certeza vai estragar. E aí depois você vai reclamar porque tem que... Comprar um pneu novo. Comprar um pneu novo. Muito bem. Moço, dentro desse podcast eu sempre chamo os convidados a contar alguma situação inusitada que aconteceu na sua vida, seja na vida pessoal, na vida profissional, mas alguma coisa que marcou a sua vida, que por exemplo, eu digo assim, todo mundo tem o 11 de setembro como algo, todo mundo sabe onde está naquela data, todo mundo lembra aonde estava no 11 de setembro, que foi aquele ataque aos Estados Unidos, ou a maioria. Então é algo marcante. Mas eu queria que você contasse, se você puder, a compartilhar conosco algum fato inusitado que marcou a sua vida, além do 11 de setembro, é claro. Fique à vontade aí, Jonas. Mauro, cara, fato que me marcou tipo, eu tenho um filho de 18 anos. Eu tava com vasectomia marcada. E aí, belo dia, minha esposa chega...
9 meses atrás. Exatamente. Minha esposa chega me contando que estava grávida. Tá? Mas ela não chegou de uma forma simples do jeito certo. Como é que ela chegou? Ela chega, me mostra um exame de gravidez, teste de gravidez e tal. Eu olhei, tá grávida e tal. Falei, pô, mas não tava planejado e tal. Só que daí, embaixo, provável gravidez trigemelar. Falei, meu Deus do céu, bicho. Aos 40 com trigêmeos. Aos 40 com trigêmeos, um filho de 18 anos, liberdade já bem Já conquistada. E falei, cara, esse dia ficou marcado. E aí, depois, infelizmente, não... o vingou só um. Acho que a natureza ela é perfeita dentro dessas condições. Veio só um e tá para nascer esses dias, tá perfeito e vai vir perfeito. E Deus sabe das coisas. Nossa, que massa. Eu tô aqui me sentindo, né? Até eu disse, um amigo meu agora também vai ter filho, vai entrar na minha rotina, vai comprar fralda, né? Porque também aos 40 anos você não esperava isso, não estava nos planos. Não tava no planejado. Assim como eu também tive aos 45, aos 47, mas hoje eu não sei o que seria da minha vida sem esses dois guri. Então que assim seja para você também. É uma renovação, é um recomeço, é algo fantástico que tenho certeza que vai abençoar muito mais a sua vida. Muito bem, e para ir para os finalmente, queria que você desse uma dica, né, para operadores, coordenadores, para gerentes, sobre justamente o cuidado com os pneus. Então, dica bem objetiva, né, o que deveria se fazer para reduzir o desperdício, quando digo, né, a perda de pneus no dia a dia das operações. Cara, não existe segredo, pneu não tem segredo, pneu só tem uma coisa a se fazer, calibrar. Pneu é manutenção de calibragem. Toda semana calibra seus pneus. Você vai ter uma diferença de conservação muito, muito, muito grande. Tem uma perda que a gente vê de pneu muito grande em pivôs. Tá? Que pivô a gente não tem uma visibilidade dos pneus, a gente não está em cima do pivô operando. Então, um cuidado com calibragem nos pneus dos pivôs. A gente vê muita perda de pneu de pivô. Interessante. Calibração semanal também, para o pivô na estrada, na estrada do meio, sim. Calibra toda semana também. Gente, manutenção de pneu é gratuita, é só calibrar. Muito bem, show de bola. Bom, pessoal, nós estamos indo para o final aqui, então, de mais um podcast. Eu queria chamar você, fazendeiro, seu bexiga, você que é dono de fazenda, você que é gerente, coordenador, presta atenção nesses cuidados, nessas dicas que foram dadas hoje aqui com o nosso amigo Jonas, que tem uma recapadora de pneus e que, inclusive, nega a recapagem porque o pneu chegou lá com uma carcaça com problemas. Então, nós temos a oportunidade de corrigir, se nós tivermos esse erro, os cuidados na borracharia, os cuidados com as ferramentas, né? As ferramentas corretas para o borracheiro. É muito fácil achar um culpado e a gente não resolveu a causa raiz do problema. Então, busque ter um pouco mais de conhecimento e dar mais apoio às pessoas que usam, né, e que lidam com pneus. E lembrando sempre, como ele acabou de dizer aqui, a manutenção de pneus é calibragem e não custa nada. Jonas, muito obrigado de verdade pela sua participação. Para mim foi um grande aprendizado. Tive conhecimento de coisas que eu nem imaginava no ramo de pneus, né? E então, mais uma vez, eu quero te agradecer de verdade. Fique à vontade também para expor aí as redes sociais das suas empresas. É o momento que você pode falar. E eu espero que você volte mais vezes aqui, que nós vamos ter muito mais assuntos para falar. Então, fique à vontade, fale as suas redes sociais aí. Mauro, agradeço demais a oportunidade de estar contigo. Tu é um amigo que a vida me deu, tu sabe disso, não preciso falar. Pessoal, sigam a Agrotruque Recapagens. Instagram, @agrotruquerecapagens. A gente tem dicas de manutenção, de calibragem de pneus, a gente posta conteúdos lá.
A gente tem um trabalho dentro de fazendas com os nossos clientes, com possíveis clientes. A gente vai na fazenda, a gente não faz uma palestra, a gente faz um bate-papo com os nossos clientes sobre manutenção, sobre conservação dos pneus. Dentro do possível, a gente traz os técnicos da Vipal para fazer isso também. Então, é um treinamento muito, muito bom, de muita valia. Quando vem o pessoal da Vipal, é um treinamento certificado. Então, é uma coisa que agrega bastante para as fazendas. Muito bem, show de bola. Então, bom saber, viu? Vou te levar em algumas fazendas que eu atendo também. E, na verdade, você está devendo uma visita numa delas. Muito bem. E a gente sempre encerra, então, o nosso podcast com uma frase que está aqui na nossa xícara, né? Aqui embaixo. E aí, quando falar 3, 2, 1, nós vamos. 3, 2, 1. E aí? Vamos agregar?